Boa noite, Flávio Lordelo, meu amigo. Tudo é festa e pataquada nessa torcida. Enquanto a torcida não entender que o Grupo City está no Bahia fazendo escolinha de futebol, que o Grupo City está no Bahia sobrevivendo de 2023, da primeira janela de 2024, quando trouxe Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. Enquanto a torcida não saber e não perceber que não tem reforço de peso, só menino novo, precisa contratar um lateral, libera Santiago Arias, experiente, e traz uma criança lá da Argentina. Eric Pulga se machuca o ano passado, o City vai nas Arábias e traz uma criança. Matheus Sanabria. E por aí vai. Enquanto essa torcida não acordar da festa e da pataquada, o Bahia não vai para lugar nenhum. Porque a Red Bull faz do Bragantino escolinha de futebol. Só que lá não tem torcida. Aqui o City faz do Bahia escolinha de futebol, mas aqui tem torcida. Então falta a torcida do Bahia se levantar. Apoiar na hora que tem que apoiar e vaiar na hora que tem que vaiar. Não tem que ser o Rogério Ceni professor de torcedor, não. O City precisa saber que ele não comprou o Bragantino, ele comprou o Bahia. Nosso amigo. Bom, deixei o desabafo aí, viu? Mas deixar claro que 45 segundos no máximo de áudio, tá? No máximo até 50 segundos, senão fica muito grande. Gabriel, você viu aí a revolta do torcedor, né? Vi, Fábio. A revolta do torcedor é genuína. É importante a gente detalhar isso. O torcedor ele sempre vai ter o seu local de fala, né? É importante isso. Ainda que o grupo não tenha prometido nada, quando chega um grande investimento, você fica no aguardo, na ansiedade de grandes coisas acontecendo. Isso envolve títulos, grandes chegadas, distância dos vexames, como aconteceu na última quarta-feira, e não é isso que tem acontecido no Bahia. O Bahia ainda não ganhou um grande título, o Bahia não se afastou dos vexames, muito pelo contrário, segue dando vexames mesmo, com alto investimento, e a gente não observa a chegada de grandes jogadores, Fábio. Isso talvez seja o maior ponto que incomoda o torcedor. A chegada dos grandes jogadores, ela vem atenuada primeiro a dinheiro, isso é fato consumado, e posicionamento de marca. O Bahia tem dinheiro e posicionamento de marca hoje. O Bahia conseguiu trazer um jogador que, por muitos que fizeram parte do futebol brasileiro nos últimos anos, é o melhor jogador do futebol brasileiro na última década. Então é importante a gente detalhar que o Bahia tem condição, tem cacife de ir atrás desses jogadores. A grande questão é que o grupo não tem como modelo trazer grandes jogadores, porque grandes jogadores envolvem uma idade um pouco mais avançada, envolve um alto investimento, e o grupo ele tem como perfil investir um certo dinheiro, em algum momento fazer grandes investimentos, mas até quando são feitos os grandes investimentos em jogadores mais novos, para que esse investimento seja ressarcido. E o Bahia, o torcedor do Bahia, não digo nem o Bahia, o torcedor do Bahia, ele sente que o Bahia passa a ser uma vitrine e não um clube proprietário dos seus direitos para conquistar o que o torcedor espera. O torcedor do Bahia, ele hoje observa que o Bahia pode ser uma vitrine para esses grandes atletas evoluírem e ter o retorno financeiro, mas o retorno esportivo não é 100% garantido, e isso acaba incomodando o torcedor, Fábio. Valeu, Gabriel. Flávio Lordelo, a opinião é sua. Rapaz, o torcedor tá full pistola aí com a situação do Grupo City, que trouxe expectativa para a torcida do Bahia. Obviamente que o Grupo City, se não o maior, é um dos maiores conglomerados de futebol do globo, né? Ele tem, salvo engano, são 12 clubes associados que ele gerencia, onde, obviamente, que o maior deles é o Manchester City, que quando ele adquiriu, ainda nos anos 2000, não era nenhum time de primeira linha na Inglaterra. Então, o torcedor do Bahia, a torcedora, tem a expectativa que o Grupo City faça com o Bahia o que fez com o City original lá da Inglaterra. Obviamente que existe um caminho muito longo a ser percorrido. O Grupo City fez investimentos, e eu vou trazer alguns dados aqui, e são dados oficiais. Para você ter uma ideia, Fábio Gomes, o Flamengo teve uma média em 2025 de cerca de 60 mil pessoas no seu estádio. Já o Bahia teve 41 mil pessoas de média no futebol no Campeonato Brasileiro. A média de renda bruta do Flamengo é 4 milhões e meio de reais. Já a do Bahia é 1 milhão e 600. Então, até mesmo para você manter um investimento de alto nível, um elenco de alto nível, como é o salário, como são os salários, melhor dizendo, milionários do Flamengo, do Palmeiras, que são times, obviamente, que de primeira prateleira no futebol brasileiro, talvez os dois principais clubes hoje no futebol brasileiro são Palmeiras e Flamengo. É preciso que exista uma contrapartida do torcedor. O ticket médio que nós temos na Bahia não é nem perto do ticket médio que nós temos no Rio de Janeiro e também em São Paulo com o Palmeiras. Mas o torcedor reclama que o Grupo City está fazendo com o Bahia, entre aspas, escolinha de futebol. O que é isso?
trazer jogadores novos, com 18, 19 anos, passando 2 anos no Bahia e revendendo ele para outros centros. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso. Posso citar nomes? Vamos lá. Nós temos o Lúcio Rodrigues, que foi feito isso, e recentemente nós tivemos o Thiaguinho, que também era tido como bagre no Bahia, inclusive. Os torcedores do Bahia achavam que ele era bagre. Então, o torcedor fica full pistola, fica revoltado, com sua razão, porque ele espera que o Grupo City, muito embora o Gabriel tenha colocado, não tenha prometido oficialmente nada de concreto, mas minimamente que o Grupo City possa fazer mais pro Bahia do que meramente fugir de uma zona de rebaixamento. O Bahia subiu de patamar, elevou a sua expectativa, elevou a sua cobrança e com isso o torcedor eleva também a sua voz frente à gestão, Fábio. Outra estrutura, né, de trazer jogador da base, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode reforçar a sua base, porque é isso que você vai formar grandes jogadores e vai lhe dar dinheiro, é SAF, mas você também não pode esquecer que o elenco principal precisa de reforços imediatos. Então, para você pensar uma coisa, não necessariamente você tem que esquecer a outra. Continue contratando para a base e invista também para o profissional, que não está acontecendo. Inclusive, aí eu já vou pedir ao Gabriel para trazer informação, o Bahia oficializou mesmo a volta de Marcos Vitor, né? O Bahia trouxe o Marcos Vitor de volta, comunicou isso hoje, né? O Marcos Vitor que tinha sido emprestado para o Santa Clara de Portugal no dia 31 de janeiro. O Bahia solicitou o retorno dele depois das lesões do Canudo, do David Duarte. O David Duarte, é importante a gente salientar, Fábio, que está retornando em breve. Ele já está fazendo transição no gramado, mas vai levar um tempo. O Bahia já vai ter jogos do Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Muito provavelmente o Marcos Vitor ele já vai ser relacionado para o jogo da quarta contra o Vitória. E depois volta novamente aí a rotina de Brasileirão depois que o Bahia acabou eliminado da Libertadores. Só pra gente falar sobre ICT, Fábio, tem uma entrevista do Raul Aguirre que ele fala no dia do lançamento da Pedra Fundamental, que ele diz sobre o quanto esse CT faz parte dos planos do grupo, né? Vão ser quantos campos? 16? 12? São 12 tá falando do novo CT que será montado. São 12 campos. Tem um mini estádio para 1.000 pessoas. Que vai receber jogos da base, vai né? receber jogos da base. Feminino. O feminino também vai poder atuar por lá. É toda uma logística para tá todo mundo junto em um lugar só. Tem no a CT Evaristo de Macedo. Reforma do Valnei Cornelas também, que era o antigo Armando Oliveira. Mas eu falo mais do processo do que o grupo vai usar de fato, que é o CT, a estrutura do CT. O Bahia hoje ele não tem uma estrutura conjunta, Fábio. É muito difícil a base trabalhar junto com o profissional, o feminino trabalhar junto. E o grupo ele quer ter nas mãos todas as categorias que ele coordena juntos. Pra ficar mais fácil, mais visível, de acompanhar, de ver a evolução, de saber de fato quem presta, não é popular, quem presta, quem não presta, quem vai servir, quem não vai servir. O grupo quer ter essa questão. E no CT, Evaristo Macedo, o grupo não tem como fazer isso. Eles têm uma ideia de que esse novo CT vai ser um CT totalmente integrado. Lá no novo CT vai ter um hotel também, Fábio, que no CT Evaristo de Macedo não tem. Pro time profissional, o time profissional vai poder concentrar lá, vai poder ficar junto lá, reunido, vai servir para essa questão também. Então é toda uma logística, todo um trabalho para que seja uma evolução do clube. Eu acho bacana, a questão estrutural também faz parte do desenvolvimento. Quando você cria um CT dessa forma, Fábio, grandes jogadores também se atraem para vir para cá. Isso pode ser uma boa brecha para que grandes jogadores possam vir, mas eu concordo com o torcedor e com você, que mesmo com tudo que está sendo feito, o Bahia não pode parar os investimentos no seu elenco profissional. Eu entendo que ter jogadores novos para que a evolução chegue, tanto esportiva quanto financeira, é importante, mas para você ter a evolução futura, você precisa também conquistar no presente. Então eu acho que o Bahia precisa ter um olhar mais clínico e mais necessário para o seu profissional. E aí, Flávio? Rapaz, esse é um tema bem polêmico, viu? Esse aí não dá pra falar sobre isso sem mexer em algumas feridas. Quais são elas? Por exemplo, o torcedor do Bahia, a torcedora do Bahia, Fábio, depois que o Grupo City chegou ao Sport Clube Bahia em 2022-23, entende que o Bahia está apto a bater de frente com grandes clubes do futebol mundial. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United e tudo mais. Não é bem assim. O Bahia estava atolado em dívidas, vocês vão lembrar bem. O Bahia veio de uma fusão equivocada com o Banco Opportunity da década de 2000, na mesma época que o Vitória se fundiu ao Excel Econômico, que virou SA, inclusive, o Bahia também virou SA. Teve uma série de investimentos equivocados, inclusive o CT Evaristo Macedo foi um dos investimentos feitos em contrapartida à fusão lá. Depois o Bahia deu em contrapartida a Itinga, depois retomou, foi um imbróglio gigantesco. Então, o Bahia, administrativamente, estava atolado em dívidas até a dita redemocratização do clube, que culminou com a saída da família Guimarães e a entrada, então, do Marcelo Santana e depois o Guilherme Belitani, que fez o trabalho de readequação do Sport Clube Bahia às novas regras, Lei Pelé, as leis fiscais, dívidas trabalhistas e tudo mais. Então, o Bahia padece muito de sua infraestrutura. E o Grupo City chegou, além dessa promessa de sanear as dívidas, hoje o Bahia é um clube saneado em dívidas. Flávio, o Bahia não tem dívidas? É claro que o Bahia tem dívidas. São exigíveis a curto, médio e longo prazo.
São dívidas normais do ponto de vista contábil. Mas o investimento que o torcedor cobra, e eu acho que o torcedor tem razão em cobrar, é o investimento no futebol. Quando você não investe no futebol, e aí se eventualmente Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama fizessem isso, ou seja, um hiato de contratações, você teria, obviamente, cobranças de uma forma muito mais acalorada, digamos assim. E nós não vemos isso ainda aqui no Bahia. Mas não é ali tão distante, porque você viu que nas últimas 2 partidas do Bahia, após o fracasso lá contra o O'Higgins e até mesmo no triunfo contra a Juazeirense, a torcida já mudou a chave, voltou a cobrança para a diretoria, para alguns jogadores e para Rogério Ceni do ponto de vista esportivo. Então, os investimentos do Grupo City estão sendo feitos na parte de infraestrutura, mas os investimentos também precisam ser feitos na parte de futebol para que o Bahia não remonte o caso do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não tem cobrança. É tudo low profile lá. Lá em Bragança Paulista, na Paulista não tem um grande grupo de torcedores para cobrar. Aqui na Bahia, não. O Bahia é a 9ª maior torcida do Brasil. Então, obviamente, que o Bahia precisa adequar-se à sua grandeza, Fábio.